Bem-vindos ao podcast Momento Agricultura de Precisão. Esse podcast pertence ao GITAP. Eu sou o professor Lucas Amaral e serei o locutor desse episódio. E trazemos aqui nesse episódio o tema robótica na agricultura e vamos conversar com o professor Daniel Albiero, que é professor da FEAGRE, é meu vizinho de sala na universidade. O professor Daniel, ele é engenheiro agrícola, mestre e doutor pela FEAGRE, engenharia agrícola, tem bastante experiência aí no mercado de trabalho, passou por algumas empresas, por 8 anos foi docente da Federal do Ceará e há poucos anos está de volta aí à FEAGRE e trabalha hoje com robótica, mecanização, energia na agricultura. Daniel, mais uma vez, agradeço a participação. Obrigado, professor Lucas, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero que consiga esclarecer todas as perguntas relativas à robótica agrícola. Começando a falar um pouquinho de robótica, né? A robótica, quando a gente pensa em robôs na agricultura, muitas vezes já vem uma ideia errônea, né? A gente já imagina um humanoide ali no meio da lavoura, né, reproduzindo um ser humano, mas não é isso. E há pouco tempo eu costumava dizer que a robótica ou veículos autônomos estava muito distante. Mas hoje a gente vai em feiras agrícolas, a gente vê já os veículos autônomos, os protótipos, os veículos conceito. Hoje mesmo vi um vídeo aí que, ao invés de uma semeadora, de um trator tracionando uma semeadora, cada módulo era um robozinho andando e plantando e semeando. Então, um enxame de robôs aí na lavoura. Então, isso é algo que está bem próximo da gente hoje com veículos autônomos e drones também. Então, gostaria de começar essa conversa lhe pedindo para nos dizer um pouco aí o que é, de fato, a robótica na agricultura, o que ela se propõe, e também aproveitando, se tem algum marco ou acontecimento na agricultura brasileira, mundial, que deu esse start na robótica na agricultura aí mundialmente. Sim, muito boa pergunta, Lucas. E como eu sempre digo, eu gosto de sempre iniciar pelos fundamentos. Então, primeira coisa, a gente tem que definir um robô, depois a gente definir um robô agrícola e depois mostrar quais são os marcos, né? Um nacional e um internacional, que a gente pode definir como, assim, que deu start para a coisa começar a crescer exponencialmente. Então, primeira coisa, um robô agrícola, a palavra robô, ela vincula para nós um monte de ideias. Então, você pode começar desde pensar no ciborgue, né, que você vê nos filmes de ficção científica, né, até um avião robótico, uma nave espacial robótica, como aquela do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Tem um monte de coisas. Mas, assim, se a gente for sintetizar de uma maneira precisa e bem curta o que é um robô é todo sistema automático que tem capacidade de decisão. Então, você imagine tudo que você conhece de automatismo por aí. Uma linha de produção de cerveja, um drone, até um robô que fica ali fazendo fake news na internet. O que eles são? Ele é um sistema automático que decide. Ele consegue fazer com um grupo, uma suíte de sensores, entender o seu ambiente. Ele sensoriza com sensores, ele sente o ambiente. Ele, com esses dados, com essas informações, ele faz uma classificação diagnóstica de como ambiente, e daí uma inteligência artificial, que daí você tem vários algoritmos, vários métodos de inteligência artificial, deep learning, redes neurais, lógica bayesiana. Ele raciocina, entre aspas, dentro desses dados, dentro desse algoritmo, e toma uma decisão. Isso é um robô, é qualquer sistema automático que pode tomar decisão. O que é um robô agrícola? É um robô, que eu acabei de definir, que atua, que tem funções na agricultura. Então, que funções? Se você for pensar em funções mecanizadas, quando a gente pensa em robótica agrícola, normalmente se vem na sua cabeça aqueles tratorzões robôs que já tem, né? A Case já tem um trator gigante, a John Deere tem um trator gigante. Você acabou de citar o Shaver, né? Que é um swarm robô. O que é um swarm robô? É o Shaver. O Shaver que você falou da Fendt, é exatamente isso. São pequenos robozinhos do tamanho de uma linha de semeadura.
autônoma. Então, você não tem um trator gigante de 600 cavalos puxando 80 linhas. Você tem 80 robozinhos e que são autônomos. E isso chama-se multi-robô, são um swarm, enxame. Então, o que são essas operações agrícolas? É plantar, é semear, é roçar, é colher, é subsolar, é arar. Se você pegar as aves, você tem 48 funções agrícolas. Então, o que é um robô agrícola? É um robô, um sistema automático que toma decisões que faz funções agrícolas. Quando falo em mecanização, mas também tem os robôs das casas de vegetação. Você vai, por exemplo, na Holanda, já fazem tudo robótico, aquelas plantios de flores nas estufas, nas casas de vegetação da Holanda, tem 2, 3 pessoas lá, o resto é um robozinho que pega, é um robozinho que corta, é um robozinho que planta, é um robozinho que carrega. Então, é isso. Quais são esses 2 marcos, né, o nacional e o internacional da robótica? O internacional é muito fácil, e foi na década de 90, quando a John Deere lançou o primeiro trator totalmente autônomo do mundo. Na verdade, era um tratorzinho de jardim deles. Eles pegaram um tratorzinho, a plataforma era um tratorzinho de jardim, eu esqueci o nome desse trator. E ele, 10 cavalos de potência, e deixaram autônomo. E ele fazia tudo, ele saía, ele fazia as operações, voltava, ia sozinho. Então, foi na década de 90, quando apareceu assim. Mas ainda não era viável comercialmente. Hoje, a gente tem na Feira Internacional, na FIMA, lá da Espanha, eu vi a última feira aqui, que eu vi pela internet, tinha 10 empresas que não eram mais startups, eram empresas grandes, já comercializando robótica agrícola. Tanto maquininhas no padrão do Shaver, como robôs para estufas, para casa de vegetação. No Brasil, a gente pode dizer assim, eu estou falando, sim, não em pesquisa básica, tá? Pesquisa básica, o Brasil já começou a mexer com isso muito tempo atrás, né? O pessoal da Poli já tinha mexido com robozinhos, né, com essa função agrícola, muito lá, quando surgiu a robótica operacional mesmo, na década de 60, 70. Mas eu chamo de marco quando as empresas entram. Então, marco internacional, John Deere entrou. E daí veio as outras, vieram atrás, hoje a Case está na frente, inclusive a Fendt está na frente em robótica agrícola. E no Brasil, foi quando a Jacto fez uma parceria com o pessoal da USP de São Carlos e a Embrapa de São Carlos, a Instrumentação e Controle, e eles desenvolveram uma plataforma multifuncional para fazer várias operações, inclusive pulverização, mas não só. Então, esse é um outro marco. E quando que ela desenvolveu isso? Foi na década lá de 2009, 2010. Então, foi um marco brasileiro. Legal, Daniel. Interessante você ter comentado isso, porque eu conhecia essa plataforma. Eu fazia mestrado e lembro de ter visitado o professor Ricardo Inamazo lá na Embrapa. Conheci, vi essa plataforma. E esse tipo de plataforma de sensores, que era a proposta inicial deles, me parece que é um dos grandes caminhos da robótica, né? Eu vejo aí tanto em pequenas como grandes propriedades a ideia de esses robôs serem simplesmente uma plataforma para conduzir ou para transportar os sensores, e esses sensores coletam informação da planta e do solo. E depois, no âmbito da agricultura digital, agricultura de precisão, auxilia o produtor na tomada de decisão ou, no melhor dos cenários, toma uma decisão, até mesmo em tempo real, do que fazer. Então, por exemplo, com base em imagem, identifica o que é planta, o que é planta daninha, e já faz o controle dessa planta daninha por método químico, físico, mecânico, qualquer um desses métodos. Então, eu gostaria de aproveitar esse gancho e te perguntar, Daniel, quando a gente pensa em robótica, vamos falar mais nacionalmente, ou não necessariamente nacionalmente, mundialmente, como é que está a situação? Esses robôs hoje, eles têm um viés mais para atender ao pequeno produtor, aquela área mais reduzida, né, muitas vezes até de hortaliças, ou tem um viés mais para o grande produtor, e aí provavelmente precisa desse tal de enxame. Eu pergunto porque essa é uma pergunta recorrente, sempre que tem uma palestra, alguma coisa, o pessoal pergunta, como é que é a agricultura de precisão em pequena e grande propriedade? Então, eu te pergunto a mesma coisa, como é isso pensando na robótica? Legal, Lucas. Isso é uma pergunta recorrente também. Inclusive, eu tive uma live na Federal do Pelotas sobre robótica, projeto de robôs agrícolas, e perguntaram exatamente isso. Então, é bem legal, que dá para a gente esclarecer.
A robótica agrícola entra nos dois aspectos, nos dois contextos, gente. Não existe preconceito. E eu vou deixar claro para vocês o seguinte: existe um preconceito que robótica agrícola é caro. Não é. Ela pode ser complexa, ela pode estar no estado da arte, ela pode estar começando. Embora eu já tenha dito que tem muita empresa comercial vendendo mesmo muitos robôs. Mas ela não é cara. Eu vou dar um exemplo do meu primeiro robô. Quando eu entrei na robótica, quem não me conhece, eu sempre fui projetista de máquinas. Então, desde a iniciação científica, desde a década de 90 até hoje, eu projeto máquinas. Mas máquinas semeadora, colhedora, esse tipo de coisa. E quando eu estava orientando um aluno de mecatrônica na Federal do Ceará, isso em 2013, ele falou: professor, eu não queria entrar tanto na área de máquinas, eu sou da mecatrônica, vamos fazer um robô agrícola? Você está louco, cara, isso é caríssimo. Não, e outro, não vai aguentar. O professor, não é caro. E ele me provou, aquela história, esse engenheiro mecatrônico, isso em 2013, é o Alan Araújo, hoje fez mestrado comigo, hoje é professor do Instituto Federal do Ceará. Ele me provou por A mais B, matou a cobra e mostrou pau, que é muito barato. Nós fizemos um robô para casa de vegetação, um robô cartesiano, que ele irrigava individualmente os vasos, com visão computacional. E, na verdade, não era visão computacional, era um sensor infravermelho, que daí ele conseguia fazer estimativa de evapotranspiração e irrigava os vasinhos individualmente. Então, você imagina só a complexidade do sistema. Sabe quanto ficou um robô desse? Ficou R$1.000 naquela época. Tudo, para 20 metros. Mas se fosse uma estufa de 200 metros, meu amigo, o robô ficou R$1.000. A estufa de 200 metros é só botar metalão, cara. A metalão tá R$20 a barra de 6 metros, R$30. Ou seja, é barato. Talvez a gente tenha dificuldade com a capacitação das pessoas que operem isso. Então, o problema de você colocar uma robótica agrícola para a agricultura familiar, talvez seja capacitação, treinamento, educação dessas pessoas para operarem ele. Mas que eles têm esse viés e podem chegar muito tranquilamente lá com os tratores elétricos. Por exemplo, estou desenvolvendo um trator elétrico agora para a agricultura familiar. Ou seja, se ele botar uma usininha solar no agricultor familiar de 10 hectares, é o limite. Ele nem diesel mais ele usa com o meu trator elétrico. E se botar uma robótica, beleza. Ele vai fazer o tratorzinho. Então, para o pequeno, com certeza entra. Qual o calcanhar de Aquiles do pequeno? Capacitação, porque quando precisar fazer uma regulagem, fazer uma programação, ele vai sair do milho e vai plantar soja, ou vai sair da soja, vai plantar vai fazer uma pulverização, o cara vai ter que saber programar, ele vai ter que saber controlar isso, não pode ser caixa preta, então daí a gente tem problema. O grande, eles já estão muito, muito atentos, e só que tem um viés interessantíssimo a robótica para o grande produtor. Não vai ser a John Deere, não vai ser a Fendt, não vai ser a Case, que vão ser os grandes players. Os grandes players da robótica agrícola vão ser startups que cresceram e ficaram grandes, como a NVIDIA, que é do carro elétrico, e algumas startups foram aceleradas pelo Elon Musk, lá da Tesla. Na Austrália, tem uma startup que é gigante, cara. Ela tem drones da sua área, Lucas. São enxames, eles fazem igual o Shaver, que é um enxame de tratorzinho, o Swarm, é um enxame de drone pulverizando geral, cara, sabe, na Austrália. E eles vendem os enxaminhos ou eles vendem o serviço. Não, você não quer comprar os robozinhos. Não, então a gente vai lá e faz o nosso contrato, sabe? Então, isso é uma coisa interessante. Os grandes, eles estão pagando para ver. Eles estão esperando para ver o que vai acontecer. E nisso, as startups, que já não são mais startups, são mais ou menos que nem a Grisef, né? Era uma startup pequena que ficou grande. A NVIDIA, a Waymo, que é da Google, sabe? Elas estão entrando nesse mercado. Legal, Daniel. Interessante que você comentou sobre uma das dificuldades da robótica, que é a mão de obra para operar esses robôs. E pensando em Brasil, onde é recorrente problemas com assistência técnica, né? Hoje, muitas vezes, o agricultor ele escolhe uma marca de máquinas agrícolas porque a assistência técnica é um pouco melhor naquela região. Então, eu acredito que esse seja um desafio. Mas eu gostaria que você elencasse aí quais outros desafios que enfrentamos ou que a pesquisa, a ciência enfrenta aí para desenvolver esses robôs na agricultura e também
aproveitar, será que a resistência do público, né, da comunidade, com essa ideia de o robô vai roubar o emprego das pessoas no campo, será que esse também é uma dificuldade aí, a ser enfrentada por nós? Legal, legal. Alguns desafios, viu, Lucas, para a implementação sim, em larga escala de robótica agrícola no campo, no Brasil e no mundo, viu? O Brasil está muito empatado, assim, em termos... É claro, na França, na Alemanha, na Austrália, já está comercial a coisa. Mas em termos de conhecimento, de background, de fundamentos para a gente instalar aqui, a gente tem muitas startups que já estão entrando nessa, que nem os jovens falam, né, nessa vibe, né, da robótica agrícola, então a gente não está perdendo não em termos de conhecimento, de gente para levar essa tecnologia no campo. Mas um dos desafios é justamente você implementar essa robótica de forma que ela consiga se operacionalizar no campo mesmo. Por exemplo, tem o mesmo shaver. Se você tem o shaver num lugar georreferenciado, totalmente conectividade, que tem na Alemanha, que é 5S, 5G, deve ser 18G até o celular lá, maravilhoso. Mas e como você vai no meio, por exemplo, em São Paulo tem áreas com vazio de GPS, vazio de conectividade, não tem rede de celular. Você imagina você leva para o Mato Grosso. Mato Grosso tem rede de Brasil, não tem conectividade. Tem grandes empresas do Mato Grosso eu conheço, que elas estão montando a rede delas de celular, sabe, particular, estão comprando as antenas, comprando os transmissores, os receptores, e para ela ter na área, tipo fazendas de 100 mil hectares, na área dela, a conectividade para agricultura de precisão, né? Nem robótica, para você ter a nuvem, IoT, agricultura digital. Então, nessas empresas até vai entrar o robô, mas o custo, e outra, é um custo que não deveria ser dela, deveria ser das empresas de telecomunicações, do governo, certo? Então, conectividade é uma coisa, sabe, e sinal de GPS mesmo full. Então, isso aí é um problema, um desafio imenso no Brasil, tem várias discussões, eu fui 2 anos no congresso, no CPQD, que foi discutido isso, e a gente vê os grandões, usinas, grandes fazendas gigantescas, elas estão partindo para a solução particular dela. Mas e um médio, um cara que tem lá, sei lá, 1.000 hectares para baixo, ele não consegue botar uma rede na fazenda dele. E aí? Esse cara também que tem que ter. Então, esse é um desafio gigantesco. Outro é o seguinte, por mais que a gente fale que está muito avançado, e eu estou estudando bastante isso no estado da arte, a inteligência artificial ainda para o robô, isso não é só no Brasil também, tá? No mundo. Ela ainda está muito incipiente para o que a gente chama na área de robótica de ambiente não estruturado. Quando você tem um robozinho numa indústria, que ele leva parafuso para os funcionários, ou leva um tubo de ferro para um robô de solda, por exemplo, é um ambiente estruturado. Aquele robô sabe exatamente onde ele está, o que ele vai fazer, e as pessoas têm todos os treinamentos para não passar na frente desse robô. Quando esse robô está na roça, está plantando soja, o shaver está plantando soja, e tem um tatu canastra, cara, que tem lá no Mato Grosso. Ele faz uma cratera, deve ter 1,5 metro de largura por 1 metro de fundura. Esse shaver entra inteirinho lá, porque ele não, o software, a inteligência artificial dele ainda não está pronta, não está tão avançada a ponto de ele conseguir diagnosticar o negócio e conseguir desviar do tatu. Tá entendendo? Então, esse é um outro desafio, que é bem estado da arte. E para encerrar a pergunta, que eu estou falando muito mesmo, né? O robô vai tirar emprego? Cara, isso aí é uma coisa recorrente. Toda hora que eu vou dar uma palestra de robótica, eu escuto essa. E eu vou falar para vocês, não vai. Não vai pelo único e simples motivo que o emprego, as ocupações que o robô vai substituir, já não tem mais gente no campo. Se você andar no interior de São Paulo e querer arranjar 100 pessoas para colher laranja, pergunte para qualquer empresa de laranja aí o desespero que é. Se você quiser no Ceará pegar lá umas 10, 12 pessoas, fazer um roçado lá, você não acha, em São Paulo não acha. E isso tem muitas questões sociais, econômicas, que fizeram esse panorama para a agricultura brasileira. Hoje você não tem mais mão de obra, aquela mão de obra braçal do campo não existe mais. Eu dei uma palestra na UFPEL, lá na Federal de Pelotas, com os amigos Aulives lá e o Ângelo, e o pessoal do fumo. Então, o fumo é uma cultura que o pessoal lá de Santa Cruz do Sul produz muito, tem a Associação Brasileira dos Plantadores de Fumo, tudo bem. É muito artesanal, eles têm que pegar folha por folha, tem que olhar aquela folha na condição de maturação ideal, senão estraga o cigarro, o cachimbo, enfim.
Antes tinha um monte de gente disponível, 50, 100 pessoas para fazer a colheita do fumo. Hoje não, só tem o pai, o filho, a esposa e mais uns 2 amigos para colher tudo. Não tem mais gente no campo. E um detalhe socio-antropológico no Brasil e geral, que na Europa já aconteceu há muito tempo e no Brasil está acontecendo. O jovem não quer ficar mais no campo. Tem uma roça. Tanto o jovem do assentamento rural, do agricultor familiar pequeno, como o jovem da grande fazenda do Mato Grosso. Esse jovem de 15, 16, 20 anos, ele não quer ficar no campo, ele quer ir para a cidade. Porque na cidade ele vai ter a conectividade, vai ter internet, vai ter as baladas, vai ter tudo. E no campo não tem. Então esse jovem não quer mais. Então está tendo de novo, já teve e está tendo de novo jovem em despovoamento, ele não quer mais ficar lá. Então a robótica na agrícola não só não tira o emprego desse pessoal que já não está mais lá, como vai motivar o jovem, ele vai chegar para a namorada e falar, ó, seguinte, ó, você está querendo conversar com esse cara aí da cidade, que mexe com carro, ó, eu estou trabalhando com um robô que vale 2 milhões de reais. Pô, a menina já pensa assim, ó, o robô, é claro, eu sou mecatrônico, já ganhou a garota, cara, tô brincando aqui, gente, mas é isso, o jovem vai querer ficar, certo? Porque ficar na roça do jeito que era antigo já passou, gente, hoje é IoT, é agricultura digital e assim vai. Legal, Daniel. Eu concordo com o seu ponto de vista, viu? Também acredito que esse trabalho insalubre, que muitas vezes é o que a gente tem, cada vez menos as pessoas querem fazer e cada vez menos devem fazer, né? Porque realmente é muito árduo esse trabalho. E é legal que você comentou dos jovens, porque a última pergunta que eu gostaria que você comentasse é para esse público. Porque eu acredito que a maior parte do público que nos segue, que segue o Gitap aí nas redes sociais, são os acadêmicos, são os mais jovens, né? Para esse público que está buscando especialização, que está buscando conhecer mais sobre essa área, que é a robótica na agricultura, que conselho que você dá para ele, onde que ele consegue mais informações, onde ele consegue se especializar e começar a atuar nesse mercado de trabalho? Excelente pergunta, Lucas, muito boa. Então, pessoal jovem, pessoal que está na faculdade, que quer entrar na área de robótica agrícola, que é a tendência, tá, gente? E a agricultura de precisão, agricultura digital, robótica agrícola, os famosos cybersistemas, né? Sistemas cyberfísicos, que envolve a inteligência artificial, o robô e a conectividade, né? Sensoriamento. Isso é a tendência. Então, o que essa galera jovem tem que conhecer, saber? Primeira coisa, eles não têm que se preocupar. Eu estou fazendo agronomia, eu estou fazendo engenharia agrícola, totalmente fora disso, porque isso é o mundo do engenheiro eletricista, do engenheiro mecatrônico. Cara, totalmente fora. Você tem que ver que cada um é um. E cada um vai ter a sua especificidade, que vai se juntar numa equipe multidisciplinar que vai ter um conhecimento transversal. O engenheiro eletricista não sabe nada de soja, muito menos de agricultura familiar, e sequer sabe o que é um trator e como que é a diferença do trator TDA, do trator 4x4, não é a dele. O engenheiro agrícola, o engenheiro agrônomo não tem que se preocupar que ele nunca vai entrar nisso, porque o agrônomo, o eletricista e o mecatrônico não entra. Agora são equipes multidisciplinares. Então, um conhecimento principal, ele tem que ter noções de instrumentação. Então, por exemplo, a FEAGRA, faz propaganda nossa, a gente tem uma disciplina de instrumentação que é para todo mundo. O cara quer. Não, para ele formar, ele tem que fazer instrumentação. Ele tem que saber o que é um sensor strain gauge, o que é um sensor de uma câmera VGA, RGBA, um sensor de pressão. Ele tem que saber todos os sensores. Instrumentação. E como instrumentar o equipamento. Tanto um trator como uma casa de vegetação ou um secador. Então, primeira coisa, ele tem que ter esse conhecimento. Segunda coisa, ele tem que ter noções de programação. E detalhe, não precisa ser a Python, a ML, várias outras linguagens super avançadas. Não, basta ele ter uma noção de como estruturar um programinha organizado. Pode ser uma linguagem C, até Pascal, mas ele tem que ter noções de como entender essa linguagem, essa programação algorítmica. Não necessariamente ele vai programar, ele pode até programar em Python, em MATLAB, mas não ele tem que saber os fundamentos. E, por último, ele tem que ter noções de automática. E detalhe, na FEAGRE tem tudo isso daí, tá, gente? O cara, para formar, mesmo que ele vai trabalhar em banco, em commodity, ele para formar vai ter que passar nas matérias. Ele tem que ter uma noção de automática. O que é um controle de feedback,
quais são as arquiteturas de controle distribuído, centralizada. E, por último, ele tem que saber, é óbvio, que senão ele está totalmente fora do mundo, agricultura de precisão. Ele tem que saber quais são as técnicas de precisão, como que funciona um drone, as geotecnologias, essa parte de inteligência artificial, deep learning, reinforcement learning, essa parte de agricultura precisão, ele tem que ter, que também é uma disciplina, ela é obrigatória, Lucas, não é, né? Não é, deveria ser, mas enfim, mas tem eletiva, então o cara da FIAGRE também está dentro. Assim como o pessoal da Exalc, todas essas disciplinas do pessoal da Exalc tem, o pessoal da UFSCar, o pessoal de Tupã lá, que é a engenharia de biosistemas, então não tem que ter medo. E é claro, você vai chegar e vai fazer um robô completinho? Não, você vai ter uma equipe multidisciplinar que vai conseguir fazer esse robô completo. Agora, você tem que ter esses fundamentos para não ficar pensando que é caixa preta. É isso que eu acho que é o mínimo que o jovem estudante hoje tem que ter para estar por dentro da robótica e da agricultura de precisão. Então, pessoal, eu fiquei muito contente de bater esse papo com vocês, de poder contribuir, né, que talvez tirando algumas dúvidas, ou até melhor, até colocando mais dúvidas na cabeça de vocês, para vocês terem curiosidade e procurarem se aprimorar, estudar sobre isso. Estou disponível para conversar, para tirar dúvidas e para fazer parceria. Estamos juntos. Beleza? Tchau, tchau. Deus que abençoe. Pessoal, essa foi a participação do professor Daniel Albiero. Daniel, agradecemos muito o seu apoio, sua participação. Com certeza foi uma conversa bastante produtiva. E para quem está nos ouvindo, lembrando que estamos aí nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube. Então nos sigam que traremos mais informação aí nos próximos episódios. Agradeço mais uma vez, professor Daniel, agradeço a audiência de vocês. Obrigado e até o próximo episódio.